Olá, nós somos alunos do terceiro e quarto semestre de Administração da Uniplan e hoje viemos falar sobre mercado de recursos humanos e mercado de trabalho. Olá, boa noite. Meu nome é Dandara. Eu vou falar um pouco sobre o mercado de trabalho. Nosso primeiro tópico trata sobre o que é o mercado de trabalho, o conceito de mercado de trabalho. É um ambiente onde se interagem empregadores que buscam contratar mão de obra e trabalhadores que oferecem suas competências em troca de remuneração, um sistema de oferta e demanda. Basicamente é aquilo que vivemos todos os dias. Muitos de nós somos empregadores, são aqueles que contratam a pessoa, contratam o serviço daquela pessoa. E muitos de nós também somos trabalhadores, que somos aqueles que oferecemos o nosso serviço e que somos contratados por empresas, lojas, enfim. Já no nosso segundo tópico, vamos falar sobre as mudanças recentes no mercado de trabalho. Eu trouxe 3, que são aquelas que estão impactando bastante o mercado de trabalho. A primeira é a crescente adoção de trabalho flexível, remoto e híbrido. O trabalho remoto é aquele que nós conhecemos como home office, que é aquele que estamos dentro da nossa casa ou em outros ambientes e estamos trabalhando conectado com a nossa empresa, mas sem a necessidade de estar lá pessoalmente. E o trabalho híbrido é aquele que pega ambos os lados, tanto é presencialmente em alguns momentos e também home office em outros momentos. Nosso segundo é digitalização. A contínua digitalização impulsiona a demanda por especialistas em tecnologia de informação, TI e marketing digital. E a terceira é inteligência artificial, que eu acredito que é aquilo que todos nós estamos descobrindo, estamos vendo a todo momento. Basicamente, a inteligência artificial ela está transformando profissões, com algumas sendo substituídas por máquinas, mas novas funções estão surgindo e exigindo novas habilidades. Ou seja, ao invés de ser só aquilo que muitos falam, que muitos de nós sabemos, que a inteligência artificial vai pegar o mercado de trabalho, várias profissões, ela também está exigindo novas profissões, o que é ótimo e também é uma mudança enorme no mercado de trabalho. No nosso terceiro tópico, vamos falar sobre tecnologia no mercado de trabalho. A tecnologia impacta o mercado de trabalho, criando automação, impulsionando a produtividade, gerando demanda por novas habilidades e qualificando o setor de TI. E aí eu trouxe alguns impactos e tendências da tecnologia no mercado de trabalho. A primeira delas é a inteligência artificial e a automação. A inteligência artificial automatiza tarefas repetitivas e manuais, otimizando o processo e aumentando a produtividade. Ou seja, muitas coisas que demorariam muito tempo são feitas em menos tempo, o que ajuda a empresa também a abrir espaço para que outras coisas sejam feitas naquele tempo que seria utilizado para fazer aquela tarefa. E aí nós também temos crescimento da área de TI, que o setor de tecnologia no Brasil tem apresentado crescimento acelerado e contínuo, impulsionado pela demanda por IA, inteligência artificial, nuvem e cibersegurança. Ou seja, a IA, a cibersegurança, ela vem aumentando essa contratação de profissionais de tecnologia de informação. Tanto é que muitas pessoas estão se formando em tecnologia de informação porque é uma profissão que está sendo utilizada e que vai ser mais utilizada ainda futuramente. Também temos a demanda por novas habilidades, que as empresas buscam profissionais com novas competências, especialmente nas áreas de tecnologia. É uma forte demanda por qualificação e especialização. Eu não sei se muitos de vocês já notaram, mas grande parte das empresas, inclusive aqui de Quixadá, quando elas anunciam que estão contratando um funcionário, elas colocam lá em requisitos saber pacote Office, ter basicamente pelo menos a base de tecnologia, porque isso é o que basicamente todas as empresas hoje em dia precisam. E aí nós também temos a necessidade de requalificação. São profissionais que precisam adquirir novas habilidades e conhecimentos para se adaptar às mudanças, garantindo competitividade e evitando que suas carreiras fiquem obsoletas. O que é isso? O mercado está mudando, o mundo está mudando. Então, os profissionais também precisam mudar, evoluir, para que não percam seus empregos. E aí também temos outro tópico que eu também acabei de falar, que é o trabalho remoto e colaboração digital. Que o quê? A tecnologia viabiliza o trabalho híbrido e remoto, que se tornou crucial após a pandemia e melhorou o bem-estar e a flexibilidade dos colaboradores. Que o trabalho remoto, ele também é utilizado por empresas para dar uma aliviada no funcionário, para dar uma acalmada,
para eles verem que eles se sentem melhor, porque nada melhor do que estar em casa, não é mesmo? E por último, nós temos a cibersegurança como prioridade. A proteção de dados e sistemas digitais se tornou fundamental, aumentando a demanda por profissionais da área de cibersegurança. Porque se tudo é tecnologia, tudo é digital, tudo está ali envolvido, então logicamente vai precisar de segurança para que aquilo não se espalhe, para que empresas não saibam o que acontece em outras empresas e assim por diante. Olá, turma! Meu nome é Jennifer e hoje vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho. Hoje, o mercado de trabalho enfrenta vários desafios importantes. Um dos principais é a alta competitividade. Cada vez mais pessoas estão disputando poucas vagas. Isso exige uma qualificação constante. Ou seja, quem não busca se atualizar ou aprender coisas novas pode acabar ficando para trás. Outro desafio é o avanço da automação e da inteligência artificial. Muitas tarefas que antes eram feitas por pessoas agora são feitas por máquinas ou inteligências. Isso acaba com algumas profissões, mas também cria outras novas, o que existe uma adaptação. Com isso, podemos mais uma vez fixar a grande importância de sempre se atualizar no mercado. Outro subtema muito abordado é o desemprego. Quando falamos sobre desemprego no mercado de trabalho, estamos falando de muitas situações que atingem milhões de pessoas e que vem se tornando cada vez mais comum. Muita gente está qualificada, tem experiência, mas mesmo assim não consegue uma vaga. Isso acontece por vários motivos. A quantidade de vagas não acompanha o número de pessoas procurando emprego. Muitas empresas estão cortando custos, substituindo pessoas por tecnologia e exigindo cada vez mais, mesmo para funções mais simples. E o mais preocupante é o que o desemprego não afeta só o indivíduo. Ele mexe com a economia do país, com o consumo, com a saúde mental das pessoas e até com a educação das crianças. Porque quando falta dinheiro em casa, tudo vira prioridade, menos estudar e investir no futuro. Por isso, mais do que números, o desemprego é um reflexo de um mercado que precisa ser mais justo, mais acessível e muito mais humano. Agora vamos falar um pouco sobre o que é a informalidade. Ela se refere a atividades profissionais realizadas sem vínculo formal, ou seja, sem registro em carteira, sem contrato legal e sem acesso a direitos trabalhistas garantidos por lei, como férias remuneradas, 13º, FGTS ou Previdência Social. Esse é um dos maiores problemas hoje. Muita gente trabalha, se esforça, cumpre os horários e deveres, mas não tem nenhum direito garantido. Sem carteira assinada, sem férias, sem 13º e muitas vezes sem qualquer tipo de segurança, pessoas em situações de informalidade muitas vezes atuam como autônomas, prestadoras de serviço por conta própria ou em empregos temporários sem regularização. Embora essas atividades gerem renda, elas costumam oferecer pouca estabilidade, nenhuma proteção social e grandes incertezas financeiras. Agora, um tema que é muito abordado no mercado de trabalho, que gera muitas críticas, é a desigualdade de gênero e idade no mercado de trabalho. O mercado de trabalho é um espaço marcado por muitas desigualdades, e essas desigualdades não são só econômicas, elas também aparecem quando a gente olha para questões de gênero, idade e identidade. Por exemplo, mulheres ainda enfrentam dificuldades para ocupar cargos de liderança, recebem salários menores do que os homens, mesmo realizando as mesmas funções, e muitas vezes acumulam a jornada de trabalho com responsabilidades domésticas, que pesa mais ainda. Quando falamos de pessoas trans, o cenário é ainda mais preocupante. Muitas vezes essas pessoas são excluídas antes mesmo de ter uma chance. O preconceito, a falta de políticas inclusivas e a desinformação fazem com que grande parte delas fique fora do mercado formal, sendo empurrada para a informalidade ou até para situações de vulnerabilidade extrema. Para os jovens, especialmente os que estão em busca do primeiro emprego, enfrentam o famoso dilema do não tem experiência, ou seja, precisam trabalhar para ganhar experiência, mas não conseguem trabalhar justamente por não tê-la. Isso cria um ciclo difícil de quebrar. Os idosos, por outro lado, muitas vezes são deixados de lado por causa da idade. Mesmo com conhecimento e experiência, enfrentam o etarismo, que é o preconceito baseado na idade, e têm mais dificuldade de se reinserir no mercado, principalmente em áreas mais tecnológicas ou que existem atualizações constantes. E você já parou para pensar no papel dos recursos humanos dentro de uma empresa? O RH, diferente do mercado de trabalho em si,
não é apenas sobre contratar ou demitir. Enquanto o mercado de trabalho é o grande cenário onde profissionais e empresas se encontram, o RH é o coração da organização, cuidando das pessoas que fazem tudo acontecer. Mas o mundo mudou, né? E com ele, o papel do RH também. Hoje, o setor precisa se reinventar diante de novas exigências do mercado e das transformações tecnológicas. Não basta apenas preencher vagas. É preciso entender pessoas, suas motivações e o que a fazem permanecer. As empresas buscam profissionais mais humanos, criativos e preparados para lidar com mudanças contínuas. E cabe ao RH criar um ambiente que estimule exatamente isso, né? Os treinamentos também evoluíram. Agora falamos de aprendizado contínuo, com métodos dinâmicos e digitais, como cursos online, jogos comparativos e programas de mentoria. O foco está em desenvolver competências que vão além da técnica, empatia, liderança e colaboração. E quanto ao assunto de reter talento, o desafio é ainda maior. As novas gerações valorizam propósito, qualidade de vida e reconhecimento, o mais importante. Por isso, o RH moderno cria estratégias que unem crescimento profissional e bem-estar. No fim das contas, o RH de hoje não é apenas sobre pessoas, é sobre conectar pessoas, propósito e resultado. Relação entre dois mercados: oferta e demanda de mão de obra. Aqui a gente fala basicamente sobre o equilíbrio entre quem procura emprego e quem oferece vaga. Quando tem muita gente querendo trabalhar e poucas vagas, os salários acabam caindo. Mas quando tem mais vaga do que trabalhador qualificado, os salários sobem. É um jogo de oferta e demanda que influencia tanto as empresas quanto os profissionais. Tipos de contratação e salários definidos pelo RH. O RH é quem cuida de tudo isso dentro da empresa. Ele define o tipo de contrato, se vai ser efetivo, temporário, estágio, terceirizado. E também a faixa salarial. Tudo isso é pensado para equilibrar o que a empresa precisa e o que o mercado está pagando naquele momento. Avanços tecnológicos. A tecnologia muda tudo, o tempo todo, né? Novas ferramentas, sistemas e até a inteligência artificial estão transformando o jeito de trabalhar. Com isso, surgem novas profissões e algumas antigas acabam mudando. Então, tanto as empresas quanto os profissionais precisam se adaptar para não ficar para trás. Preparar colaboradores para novas funções. Como o mercado muda rápido, o RH também precisa preparar o pessoal para essas mudanças. É aí que entram os treinamentos, os cursos e as capacitações. A ideia é fazer com que os colaboradores consigam assumir novas funções e acompanhar o ritmo das transformações. Mudanças sociais e culturais. As mudanças da sociedade também afetam as empresas. Hoje se fala muito em diversidade, inclusão, qualidade de vida e sustentabilidade. As empresas que entendem isso e se adaptam acabam criando um novo ambiente melhor e mais produtivo, além de atrair mais talentos. No fim das contas, o mercado de trabalho e o mercado econômico andam juntos. Um depende do outro. Quando a economia vai bem, tem mais emprego. Quando o trabalho é bem feito e qualificado, a economia também cresce. É tudo conectado. Depois de tudo isso que a gente viu sobre o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos, uma coisa fica bem clara: o futuro das empresas não depende só da tecnologia, inovação ou lucro. Ele depende das pessoas e, principalmente, de como elas estão por dentro. A importância da saúde mental. Hoje, o tema da saúde mental deixa de ser tabu dentro das empresas e passa a ser prioridade. Cada vez mais, o RH entende que cuidar das pessoas é cuidar dos resultados. Não adianta ter profissionais incríveis se eles estão exaustos, ansiosos ou desmotivados, pois o ambiente de trabalho precisa ser um lugar equilibrado, respeitoso e de apoio emocional. O papel das empresas. Muitas empresas já estão criando programas de apoio psicológico, horários flexíveis, espaços de descanso e até momentos de pausa de meditação. Tudo isso mostra que o bem-estar virou parte da estratégia. E mais do que isso, mostra que o mercado de trabalho está se tornando mais humano e mais consciente. O profissional do futuro. O profissional do futuro não é só quem domina a tecnologia, mas é aquele que sabe cuidar de si. Saber reconhecer os próprios limites, buscar equilíbrio e entender que produtividade também depende de descanso. Porque o verdadeiro sucesso é quando a gente cresce sem se perder pelo caminho.